Olá, tudo bem? Nós vamos começar a nossa série de videoaulas, procurando apontar as principais características do ensino superior brasileiro no momento atual, ou melhor dizendo, nas últimas décadas. Para isso, a gente conta com a contribuição do professor Romualdo Portela de Oliveira, a quem eu muito agradeço. Ele fez um esforço aí para encontrar um espaço na sua agenda para poder colaborar com o nosso curso. Então, muito obrigada. Então, nós vamos começar, eu acho importante pensar se a gente pode dizer que a gente está num processo de expansão do ensino superior brasileiro e como é que a gente deve entender isso, quais são as causas, enfim, falar um pouco desse momento e pensando no acesso e na expansão aos cursos superiores no Brasil. Ok, é um prazer estar aqui. Acho que o movimento mais importante para a gente entender o que acontece com o ensino superior no Brasil hoje é o processo de regularização do fluxo no ensino fundamental. Para você ter uma ideia, em 1990, apenas 22% dos alunos que começavam o ensino fundamental terminavam a 8ª série na época. E as políticas de combate à reprovação no ensino fundamental fizeram com que se ampliasse bastante o número de formandos no ensino fundamental. Hoje nós passamos de 80% de formandos no ensino fundamental. A consequência disso foi, num primeiro momento, uma expansão muito grande do ensino médio. Nós passamos de 2,6 milhões para algo em torno de 8,3 milhões, que é o que nós temos hoje em dia de matriculados no ensino médio, e, em seguida, uma pressão por expansão do ensino superior. E, portanto, na medida em que o ensino fundamental funcionava como um funil na expansão dos níveis, no acesso aos níveis superiores de ensino, e ele foi destravado, houve uma pressão para que se expandisse o ensino superior. E, portanto, já de meados dos anos 2000, um dos mais importantes problemas brasileiros na área de educação é como equacionar a crescente demanda pelo ensino superior por parcelas amplas da população. Ou seja, o ensino superior, há 3 décadas atrás, era bastante elitizado. Ou seja, nós tínhamos uma parcela muito pequena da população, inclusive considerando faixa etária de 18 a 24 anos, que tinha acesso ao ensino superior. Com essa expansão, a pressão aumentou e, portanto, aumentou em 2 níveis, em 2 sentidos. Em um sentido, por mais vagas, no sentido de tinha que expandir o sistema como um todo, e de outro, por uma rediscussão ou a entrada na agenda de novas formas de ingresso no ensino superior público. E é por isso que surgem os debates em torno das políticas de cota e outras questões que tendem a flexibilizar a ideia de que um vestibular universal seria a única forma de se entrar no ensino superior. O que aconteceu, portanto, foi que nós tivemos uma ampla expansão do ensino superior nesses últimos 20 anos, particularmente do ensino superior privado. Nós tivemos também do público, mas o ritmo de crescimento do ensino superior privado foi mais intenso. E nós, hoje, chegamos a algo em torno de 7 milhões de estudantes no ensino superior, sendo que praticamente 80% está em instituições privadas. Também uma novidade que nós tivemos nesse período foi o crescimento, e hoje bastante acentuado, de cursos de graduação à distância, que é um mecanismo de oferta que é mais barato que o presencial, porque pode trabalhar com grandes números, né, e, portanto, ele viabiliza uma expansão rápida. E, portanto, ainda que todas as categorias administrativas públicas, privadas, comunitárias tenham crescido, o setor que mais cresce é o setor privado com características lucrativas. De toda maneira, digamos, o ensino superior brasileiro tem crescido muito rapidamente e continuará a crescer muito rapidamente nos próximos anos,
porque temos uma demanda reprimida bastante grande. E do ponto de vista legal, Romualdo, quais, vamos dizer, são as medidas, as políticas? Você já mencionou a questão das cotas, essa questão do vestibular universal, mas o que você apontaria como importante para dar conta dessa demanda que vem crescendo em função, né, do maior número de formandos no ensino fundamental e depois no médio? O que você assinalaria como marcos para... O principal elemento é a expansão da oferta, né? Você tinha uma pressão de demanda e teve um crescimento da oferta, né? Eu poderia dizer para você que, no caso do setor público, houve uma expansão via criação de novas universidades. Durante os primeiros anos dos governos Lula, foram criadas, acho que 14 universidades, foram criadas novas universidades. Nós tivemos o programa Reúne, que foi um programa de expansão da oferta de vagas nas instituições existentes, e isso esteve associado também à criação de novos campi vinculados a instituições de origem. E outra fonte importante foi a transformação das antigas escolas técnicas federais em institutos superiores de educação, em institutos federais de educação superior, porque também houve uma oferta de vagas em cursos pós-médios, de formação superior. Então, no setor público, nós tivemos esse leque de medidas que ampliaram a oferta. No caso do ensino superior privado, eu acho que tanto os mecanismos de financiamento público ao setor privado estimularam o crescimento do setor, como o FIES e o ProUni, né? Mecanismo de empréstimo subsidiado ou de bolsas de estudo nas instituições privadas, quanto o ingresso de instituições com fins lucrativos que conseguiram reduzir os custos para a matrícula direta de estudantes de baixa renda. Quer dizer, apareceram cursos em que as mensalidades das instituições privadas eram bem mais baratas do que as que se vinha praticando até então. E isso, independentemente do apoio de subsídio público, que aumentou, potencializou essa oferta, essas instituições também elas tiveram um papel de ampliar as oportunidades para uma parcela de mais baixa renda. Então, quando a gente fala em expansão do ensino superior, ela não se dá da mesma maneira em relação a todos os cursos. Há cursos que tiveram um crescimento maior que outros, e isso tem a ver com o curso, com o custo dele? Tem. Por exemplo, no setor privado, a expansão mais simples, nesse setor de baixo custo, são cursos que comportam uma mensalidade menor. E, portanto, são cursos que têm poucos equipamentos, são cursos... ou cursos que já têm um grande número de matriculados, por exemplo, os cursos de formação de professores, cursos de administração, que são cursos operacionalmente baratos e não de cursos que exijam mais investimento em laboratório, em equipamentos que implicariam em um maior investimento inicial e também em mensalidades maiores, né? E isso aconteceu, uma expansão nesse setor também, mas já num ritmo menor, né? No setor público, não. Você teve expansão generalizada, ainda que também respeite, em certa medida, esse gradiente, né? Essa variedade de custos. Isso é um elemento importante na discussão da expansão. Eu acho que um outro elemento que tem a ver com o curso e também com o custo do curso e também com o público é o período em que os cursos são oferecidos, né? Certamente os cursos noturnos, a expansão é maior, isso, né? E também cursos em período integral, isso restringe, né, a quem pode cursar e fazer, que isso significa um aluno que tem uma família para custear o seu... É verdade, quer dizer, você tem uma dimensão de custo do curso que é a dimensão direta, ou seja,
Se ele é público no Brasil, ele é gratuito, se ele é privado, ele é pago. Essa é uma dimensão de custo que tem que ser considerada. Mas tem uma dimensão de custo para o estudante, que é o tempo que ele dedica ao ensino, né, ao aprendizado. Por quê? Porque se ele é de uma família de baixa renda, vai se esperar que ele trabalhe. Se ele trabalha, ele vai ter que compatibilizar trabalho e estudo. É por isso que você tem uma demanda mais alta nos cursos noturnos para esta população, porque ela tem que trabalhar durante o dia. E isto inviabiliza, do ponto de vista objetivo, se você não tiver políticas de bolsa, de subsídio permanência, etc., que alunos de menores recursos financeiros venham a entrar em cursos de período integral, por exemplo, porque significa que ele não vai poder trabalhar, e se ele não pode trabalhar, a família tem que arcar com o custo dele, né, de saúde, transporte, alimentação, etc., né? E, portanto, muitas políticas de expansão da oferta, elas têm que interagir com esta dificuldade objetiva. Existem custos que o estudante tem, com os quais o estudante tem que arcar, mesmo que a escola seja gratuita. Sim. Então, acho que é importante, quando a gente pensa na expansão, pensar nessa diversidade, né? Não são todos os cursos, não são... né? Há uma diversidade em relação à rede pública e a privada, entre a natureza dos cursos oferecidos, né, o período, a possibilidade de dedicação dos estudantes, né? E isso é lógico que vai repercutir na prática em sala de aula, porque você vai ter uma diversidade de alunos com características diversas, e acho que um outro aspecto importante, você vai ter alunos que às vezes é o primeiro sujeito na família que vai estar tendo a experiência do ensino superior, né? Ele tem... ele não conta com pessoas que podem falar sobre o que quer fazer uma faculdade, que tipo de implicação esse tipo de formação tem, que tipo de investimento, né? E isso vai alterar um pouco a maneira como o professor recebe, como que ele tem que pensar as suas aulas, né? É verdade. Acho que é uma consequência do processo de expansão, né? Se você expande, você vai ter uma parcela que não progredia no sistema, que passa a progredir. Se eu pensar do ponto de vista de desempenho, tendencialmente estes novos contingentes têm desempenho pior que os que já estavam. E muitas vezes, quando há o ingresso no ensino superior num processo de expansão, a universidade ou a escola de ensino superior, porque você tem muita expansão em centros universitários, faculdades isoladas, ela não muda as suas práticas dialogando com essa mudança do público, do seu grupo de alunos. E, portanto, ela pressupõe alguns conhecimentos que, eventualmente, o estudante não tenha. Então, e isto é uma das causas importantes de evasão após o ingresso, porque quando você expande, você rebaixou os patamares de ingresso, né? Ou seja, você tinha um número menor de vagas, a concorrência por aquelas vagas era maior e, portanto, a seleção era maior. Quando você expande, a seleção diminui. Quando a seleção diminui, muitas vezes acontece que o aluno não tem o domínio sobre o que se supunha deveria ter aprendido no ensino fundamental e médio para o ingresso no ensino superior. E muitas vezes a faculdade ou os cursos não dialogam com este fato e, portanto, assumem que ele deveria saber os conteúdos do ensino médio e continua a partir dali. Obviamente, isso vai gerar fracasso. E esse fracasso, reiteradas vezes, gera evasão. Portanto, é uma questão importante, tanto nos cursos públicos quanto nos cursos privados, a temática da evasão no ensino superior. A evasão tem múltiplas causas, mas uma das causas é esta, quer dizer, você não tem um diálogo entre a formação pregressa do aluno com a formação efetivamente ministrada na universidade. Desse descompasso, você pode ter múltiplas reprovações e o abandono do curso.
Romualdo, vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando sobre essa questão e até essa diversidade do alunado, né, que vem ingressando em função dessa expansão e também de políticas como a de cota, mas vamos falar isso na nossa próxima videoaula. Bom, então, até a próxima. Até mais.